uma turma antes ou depois, né? A questão que foi abordada foi a questão da temperatura. O que seria a temperatura? Então, a temperatura ela é definida como a agitação das moléculas. Tá? Então, quando você faz um agitamento, aqui você tem uma molécula, aqui você tem outra molécula de água. Conforme você aquece ela, você pode ver isso quando você deixa umas gotinhas de água numa frigideira. Coloca lá umas gotinhas de água numa frigideira, você vai verificar o quanto que elas agitam conforme elas vão aquecendo. E o que é uma molécula? Tá? Uma molécula é a união de dois ou mais átomos. Essas questões, dois ou mais átomos, essas questões aqui, elas não são tão interessantes, né, dessa forma que eu estou passando. Mas em sala de aula, dá para fazer uma abordagem legal e fica uma questão muito boa porque a gente consegue verificar a dificuldade com que o aluno tem com relação a conceitos básicos, né? E normalmente são solicitados, né? Esses conceitos básicos. Deixa eu tentar dificultar isso só para... Deixa eu ver se eu consigo passar. Eu puxei isso aqui, acabou caindo lá para o outro lado da interface desse desenho. Acho que aqui não vai dar problema. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Beleza. Então, o que é temperatura? Temperatura, tá, é a agitação das moléculas. E o que seria, né, o que seria a molécula? Né? Molécula, ela é dada pela união, né, de dois ou mais átomos. Né? É uma questãozinha muito boa, né? É bom ver a resposta, vamos parar para pensar antes, né? como foi visto antes. E aí o aluno tem que, né, responder essas questões aqui ao longo do semestre. Vocês podem ter elas repetidas, né, ou pode cair em prova, deve cair em prova. E quais são os portadores no caso de energia térmica? Quem são esses portadores de energia térmica? Os portadores de eletricidade são os elétrons. Os portadores de luz solar são os fônons. E a energia térmica, quem é que faz esse transporte da energia térmica? Quem faz o transporte da energia térmica são os... Para pensar um pouco. Quem são? Fótons transportam energia solar. Energia solar. Quem que transporta energia térmica? Os fônons, tá? Os fônons transportam energia solar. Uma das questões interessantes também que pode ser pensado é qual é a temperatura corpórea que interessa, que é de grande interesse para estudantes do Enem. E outra questão é qual é a temperatura ambiente. Você tem que responder essas questões, tá? Coloca aí como alvo de pesquisa, você pode procurar na internet, tá? Chegar nessa condição. Aqui, nas escalas termométricas, vamos lidar com dois tipos de termômetro. Você poderia estar trabalhando aqui com um termômetro, sobe aqui, né? É um termômetro de mercúrio, e aí a basezinha dele está aqui, e aí ele sobe, né? Ele segue esse caminho aqui, né? Vai de 0 com escalas aqui até 100 graus Celsius. Digamos que aqui temos outro termômetro, esse é dado na unidade, né, em Kelvin. Aqui é em graus Celsius, mas de cara já está ali, né? Aqui em graus Celsius e aqui é Kelvin. E aí você verifica que para 0 graus Celsius você tem uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada ela está indicando aqui o que? Que em 273 graus Celsius há 273, em 273 Kelvin você tem 0 graus Celsius, tá? Ou vice-versa. E aqui em 100 graus Celsius você vai ter
273 Kelvin. Então você vai se deparar com isso daqui e vai precisar de utilizar para responder algumas questões. Por exemplo, se você for determinar a conversão de temperatura para Kelvin ou vice-versa, o que você vai fazer? Você vai acabar fazendo o que? Uma continha, né? Você vai acabar fazendo uma continha ou simplesmente uma leitura. Eu gosto de fazer por leitura, primeiramente, tá? Se você for fazer leitura, vai ficar assim, ó. Em 100 graus Celsius, quantos que é em Kelvin? Tá? Determina a conversão de temperaturas para Kelvin. Então, já que está em graus Celsius, só pode ser para Kelvin. Já temos dois termômetros. E aqui a gente vai ter 373 o que? Kelvin. Tá? E em 0 graus Celsius, vamos ter 273 Kelvin. Não pode esquecer de colocar essa unidade. E quando for aqui? E quando for no caso 50 graus Celsius, chegou aqui em 50, tem 50 graus Celsius, tá? Daqui. Qual que é a temperatura na escala de Kelvin? Você pode fazer o seguinte, você pode verificar que o intervalo aqui em Kelvin, da temperatura aqui na unidade Kelvin, ela é o que? Igual ao intervalo da temperatura em graus Celsius. Dessa forma, se você tem 273 aqui, quem que será esse aqui? Vai ser o 50 graus Celsius, porque o intervalo aqui, o teu delta T de graus Celsius aqui, ele é o que? 50, tá? graus Celsius. E aí você se depara com isso, então você pode fazer o seguinte, fazer 273, tá? Mais 50. Você vai ter 3, 12 e 3 aqui. Então vai dar 323 o que? Kelvin. E agora, o que você tem que fazer, né, com relação a um caso inverso desse tipo? Em um caso inverso, o que você faz? Ele pede agora em graus Celsius, tá? Ele quer saber em graus Celsius aquilo que já está em Kelvin. 373, sem olhar lá no termômetro, a gente já sabe que é o que? 100 graus Celsius. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. E observe que 100 graus Celsius é a temperatura de mudança da fase, né, da água. Está no estado líquido, vai para o estado gasoso, começa a ferver, a quebra de moléculas e por aí vai. No estado a 0 graus Celsius já começa a entrar em estado, né, pode começar ali, se a temperatura dela estiver baixando, ela pode começar a iniciar aqui o estado de solidificação, vai criar cristais de gelo. Para conseguir abaixar mais ainda a temperatura da água, você pode misturar com álcool, né? Alguns usam para resfriar, refrigerante, né? Deixar bem gelado. Então tem pessoa que acaba fazendo inovações para, né, utilizando a termodinâmica e aí para poder conseguir melhores resultados, né? Usando essas ideias aí de química, mostrando algumas coisas aí para ter umas tecnologias aí de... Então vamos agora para 273 Kelvin. Quem é 273 Kelvin, né? 273 Kelvin
é igual a quantos? É o mínimo, né? Ele é esse aqui, ó. Só por leitura, tá? De termômetro, você vai descobrir que ele é 0 graus Celsius. E 323, ele é quantos? Determina essa conversão. Então, mas... Ah, professor, já fez a leitura, tá? Não preciso fazer. Tá, mas vamos fazer um cálculo, então. Fazer algo diferente. Você está com 323 Kelvin. E agora, se o intervalo é esse aqui, se o intervalo é esse aqui, você já sabe a resposta, mas como que vai fazer o cálculo, né? Se ali teve que somar, aqui pode subtrair, né? Então você vai pegar 323, tá? Subtrair de 273. Quando você faz isso, você pode fazer direto ou colocar um sobre o outro. E aí você vai ter 0 aqui, né? 7 para 2 aqui. Você corta esse. Esse cara vai vir para cá. Só estou tentando fazer um outro método aqui de subtração. Né? Deixa eu ver aqui. 323. Vou fazer o método tradicional, né? Faz esse método mesmo, tradicional, coloca lá. Faz a subtração. E aí aqui vai dar 0. Esse daqui, né? Estou fazendo subtração, esse daqui vai para cá. Esse aqui vai ter 2. E aqui vai ter 7 com 3. 7 para 10 dá 3, com mais 2 dá 5. E aí você faz aqui 2 com 2 aqui vai dar 0. Né? Então, você passa a ter aqui o que? 50 o que? Graus Celsius. 50 graus Celsius. Precisa ler aqui o termômetro? Se você esquecer isso aqui, você pode fazer a continha. E se você esquecer a continha, você pode fazer a leitura. Então tem essas possibilidades, eu espero que tenha ajudado, né? Ocultando aqui também algumas respostas, né? Praticamente são respostas pertinentes relacionadas aí ao Enem, né? Relacionadas ao concurso público também, outros, não é só ao Enem, né? Que tem essas questões aí. E seria só isso aí, tá? Se tiver alguma ideia, né, vocês coloquem, né, mandem e-mail para o professor, dá algumas ideias, né, questões aí que possam ser legais, interessantes, tá? Para a gente praticar. Um abraço e aí até a próxima.